Hortagão, pena que tem condenação e é irrecorrível no caso da Copel. Não é pretexto, não é fora de contexto, é a realidade. Mas vamos lá. Uma curiosidade, senhores deputados, presidente em exercício. Uma curiosidade antes de começar o meu discurso. Ontem o líder Hussein falou que iria me responder hoje as colocações que colocamos e a minha equipe se debruçou um pouquinho mais sobre o envolvimento de Henrique Moreira na prova prática da licitação. E descobrimos que o envolvimento direto de Henrique Moreira na prova prática da licitação da Loteria do Rio de Janeiro. Ele entrou no governo com grande experiência. Só não tinha compliance no governo, que é uma palavra bonita, a gente só não aplica. O edital para licitação foi objeto de análise, que nós falamos ontem, da 4ª Inspetoria do Tribunal de Contas. E eu quero ler para os senhores alguns trechos. E vamos torcer para que não caia a transmissão hoje quando eu estou fazendo denúncias contra o governo. Porque eu tenho um azar absurdo aqui na casa. Quando eu faço denúncia no governo, cai no Facebook, dá problema no YouTube. Na época que eu era líder da oposição no meu primeiro mandato, caía a TV Assembleia. É uma coisa horrível que acontece. Mas vamos lá aos trechos do Tribunal de Contas do Estado. Por se tratar de um mercado novo, com poucas licitações realizadas, é difícil cravar com exatidão o número de empresas que participarão do certame, caso o edital mantenha as características e exigências que contém atualmente. Será endereçável a um mercado muito, mas muito reduzido. No Rio de Janeiro, voltando ao Rio de Janeiro, apenas uma empresa conseguiu disputar o certame. A empresa teve como representantes os 2 sócios da empresa Pay Brokers, que no Paraná ganharam o edital. Como o edital do Paraná contém uma maior quantidade de termos e exige requisitos de qualificação técnica mais restritivos em relação ao do Rio de Janeiro, é bastante razoável pensar que a competitividade seja ainda mais reduzida. A exigência de que a empresa tenha pelo menos 1 ano de experiência em mercados regulares limita as opções a poucas empresas. Isso ocorre porque esse tipo de mercado é limitado tanto no Brasil quanto em outros países. No Paraná, a equipe não conseguiu coletar orçamentos completos para os serviços que queriam contratar. No Paraná, a equipe não conseguiu coletar orçamentos completos para os serviços que queriam contratar. De 3 empresas consideradas, 2 delas não trabalham com sistemas de gestão. Não trabalham com o foco, com o objetivo do certame. O Estado do Paraná, e essa frase não é minha, é do Tribunal de Contas. O Estado do Paraná aparenta ter criado um nicho de mercado mais restrito. A empresa que tivesse a melhor proposta precisaria passar por um teste prático, 10 dias após o resultado. Embora eles peçam uma amostra do produto, na verdade exigiam um produto já pronto, para funcionar de acordo com as necessidades específicas das Lotepar, cumprindo mais de 90% das exigências. Essa licitação, ela não é direcionada, ela é feita por alfaiataria, porque veste a Pay Brokers perfeitamente. Várias das exigências são bastante específicas e exigem a customização do produto. Assim, as empresas que prestem serviço fora do país ou fora do Paraná terão que adaptar o seu produto para apresentar especificamente as regiões do Paraná. O prazo de 10 dias para que a empresa apresente todos os itens constantes do edital é desarrazoado, seja pelo nível de detalhes que demandam customização, seja por existirem determinadas exigências que podem restringir a competitividade. Isso é o Tribunal de Contas da União na sua área técnica. Não tem política, não está fora de contexto, não é pretexto, é realidade, é fato. Da forma como descrito o edital, somente a única ou as poucas empresas que já tenham o produto desejado
praticamente pronto e acabado para o Estado do Paraná, poderão participar da licitação. Lembro, senhores, que dentro da secretaria responsável pela lei, pelo grupo de estudos, está o sócio da empresa que ganhou a licitação. É ilegal exigir software adaptado para as características do Paraná em momento anterior à própria contratação. Este não é um produto simples ou barato, que levaria pouco tempo para ser feito. Isso fica evidente pelo custo estimado de 167 milhões de reais em 20 anos. É impossível pedir que um software esteja pronto para funcionar de acordo com as necessidades da Lotepar em apenas 10 dias. É impossível pedir que um software esteja pronto para funcionar de acordo com as necessidades da Lotepar em apenas 10 dias. O fato de determinada empresa ter software com especificações muito próximas ao edital provavelmente ocorrerá por duas das seguintes hipóteses, dizem os técnicos do Tribunal de Contas: sorte ou direcionamento licitatório. O fato de existir um software tão específico para essa licitação, ou é muita sorte, ou é direcionamento licitatório. Nós temos também inúmeras deficiências na fase interna da licitação. A cotação de preços realizadas desrespeita o disposto em consulta desta Corte de Contas. Apesar de questionados a respeito, os gestores mantiveram o posicionamento e ignoraram o acordo do plenário. A lei e jurisprudência exigem cotação real dos preços de mercado, o que não aconteceu. Não é recomendável que a administração retroalimente seu banco de dados de preços com contratos firmados em licitações pouco competitivas, como a licitação do Rio de Janeiro, a qual espelhou, direcionou e teve o mesmo ganhador aqui no Paraná. O desenho do sistema de software foi realizado antes mesmo de ser finalizado o estudo da concessão de loterias. O desenho do sistema de software foi realizado antes mesmo de ser finalizado o estudo da concessão de loterias. Em outras palavras, estão licitando o sistema gerencial sem ter a definição mínima daquilo que será gerenciado. Não é o deputado Requião Filho que está falando, é a área técnica do Tribunal de Contas do Estado. Não se compreende, dizem os técnicos, o motivo pelo qual a SEAP está realizando a presente licitação em regime de urgência. Tecnicamente, não se compreende. No mundo real, nós temos uma ideia. O termo de referência é um dos primeiros documentos no processo e teve poucas ou nenhuma alteração desde o início. Não dá para saber se foi discutido em outro processo. O processo pode estar incompleto ou as propostas podem ter sido feitas por alguém sem uma análise adequada. Isso é preocupante, porque há problemas nas especificações que limitam a competição. Não é o Requião Filho que está falando do direcionamento da licitação. É a área técnica do Tribunal de Contas. Duração contratual incompatível com a natureza da contratação. Aqueles 20 anos que tiraram de uma cartola. A Lotepar não apresentou as estimativas dos custos da operação do sistema. Logo, se a autarquia não dispõe dessas informações, é inconsistente a conclusão de que será necessário um contrato de 20 anos para amortizar os investimentos. Eles não sabem quanto vai custar o sistema e prevêem 20 anos, 167 milhões de reais. Como? Quem questiona é a área técnica do Tribunal de Contas. Não tem política aqui, não tem interpretação, temos fatos. Não há razão para contratar o sistema de gerenciamento do sistema lotérico antes de definir o sistema lotérico em si, ainda mais em regime de urgência. Não há razão
para se... Deputado Requião, 1 minuto para concluir. Aquela leniência que nós temos com os líderes de vez em quando, presidente, vou precisar de um pouquinho mais de 1 minuto, mas é rapidinho. Vou lhe conceder. Não há razão para contratar o sistema de gerenciamento do sistema lotérico antes de definir o sistema lotérico em si. Assim, diz o Tribunal de Contas. E assina o documento Felipe Flash, Júlio Pepicelli Júnior e Fernando Matias, da Gerência de Fiscalização, Denis Florentino e Marcelo Razeira, da Auditoria de Controle Externo, e José de Andrade, da Coordenadoria de Fiscalização. Ontem nós trouxemos a denúncia e os erros políticos do edital. Hoje eu trouxe os fatos e o relatório do Tribunal de Contas sobre o edital da Lotopar. Era isso, senhor presidente, trabalhando com fatos, não versões.